Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nesta hora eu me coloco diante da Tua presença para interceder por cada levita, por cada adorador, por cada homem e mulher que sobe ao altar com um instrumento nas mãos e uma batalha escondida dentro da alma. Senhor, Tu conheces aqueles que tocam sorrindo por fora, mas choram em silêncio por dentro. Tu conheces os levitas cansados, feridos pelas críticas, abatidos pelas lutas espirituais, desanimados pelas guerras invisíveis que ninguém vê. Hoje eu te peço, visita profundamente o coração de cada adorador. Assim como Davi tocava a harpa e os espíritos malignos batiam em retirada, que haja novamente unção liberada sobre os instrumentos, sobre as vozes, sobre as mãos cansadas, sobre os joelhos dobrados em secreto. Que cada acorde tocado carregue cura, libertação, renovo e autoridade espiritual. Pai, quebra agora toda a opressão que tenta sufocar os levitas, toda palavra contrária, toda inveja, toda seta de desânimo, toda frieza espiritual, toda confusão mental, toda batalha que tenta fazer o adorador desistir do altar, seja repreendida em nome de Jesus. Traz de volta a paixão pela Tua presença, traz de volta a alegria da adoração verdadeira, traz de volta a sensibilidade espiritual que o cansaço tentou roubar. Senhor, levanta levitas comprometidos contigo e não apenas com plataformas. Levitas que te adoram no secreto antes de adorarem no público. Levitas que não negociam a unção. Levitas que não vivem apenas de aparência, mas carregam intimidade contigo. A Tua palavra diz no Salmo 50. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então eu profetizo que haverá um novo som sendo liberado sobre esta geração. Sons de cura, sons de quebrantamento, sons que arrancam almas da tristeza e despertam corações para Deus. Que instrumentos antes parados voltem a tocar. Que ministérios desacreditados voltem a florescer. Que levitas feridos sejam curados. Que aqueles que pensaram em abandonar o chamado recebam hoje um renovo vindo do céu. Espírito Santo, visita aquele músico que está sem forças. Visita aquela cantora que chora escondida. Visita aquele jovem que sente que ninguém reconhece sua entrega. Mostra a eles que o Senhor vê cada lágrima derramada no secreto. Eu declaro em nome de Jesus. Cadeias espirituais estão sendo quebradas, a opressão está saindo, o medo está caindo por terra, e um novo tempo de unção está começando. Que as mãos que tocam sejam consagradas, que os ouvidos sejam sensíveis à Tua voz, que os olhos espirituais sejam abertos, que haja discernimento, santidade e autoridade espiritual sobre cada ministério de louvor. Senhor, coloca brasas vivas sobre os altares que estavam frios. Faz nascer novamente o fogo da adoração sincera. Que cada canção ministrada seja carregada da Tua presença e não apenas de técnica humana. E assim como aconteceu com Paulo e Silas na prisão, quando adoraram e as cadeias se romperam, eu profetizo que através da adoração haverá libertação dentro das casas, dentro das igrejas, dentro das famílias e dentro dos corações. Porque o Senhor ainda procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Fortalece os levitas, sustenta os adoradores, guarda aqueles que carregam instrumentos nas mãos e guerra espiritual sobre os ombros. E que nunca lhes falte azeite, unção, força e presença. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nesta hora eu me coloco diante da Tua presença para interceder por cada levita, por cada adorador, por cada homem e mulher que sobe ao altar com um instrumento nas mãos e uma batalha escondida dentro da alma. Senhor, Tu conheces aqueles que tocam sorrindo por fora, mas choram em silêncio por dentro. Tu conheces os levitas cansados, feridos pelas críticas, abatidos pelas lutas espirituais, desanimados pelas guerras invisíveis que ninguém vê. Hoje eu te peço, visita profundamente o coração de cada adorador. Assim como Davi tocava a harpa e os espíritos malignos batiam em retirada, que haja novamente unção liberada sobre os instrumentos, sobre as vozes, sobre as mãos cansadas, sobre os joelhos dobrados em secreto. Que cada acorde tocado carregue cura, libertação, renovo e autoridade espiritual. Pai, quebra agora toda a opressão que tenta sufocar os levitas, toda palavra contrária,
toda inveja, toda seta de desânimo, toda frieza espiritual, toda confusão mental, toda batalha que tenta fazer o adorador desistir do altar, seja repreendida em nome de Jesus. Traz de volta a paixão pela tua presença. Traz de volta a alegria da adoração verdadeira. Traz de volta a sensibilidade espiritual que o cansaço tentou roubar. Senhor, levanta levitas comprometidos contigo e não apenas com plataformas. Levitas que te adoram no secreto antes de adorarem no público. Levitas que não negociam a unção. Levitas que não vivem apenas de aparência, mas carregam intimidade contigo. A tua palavra diz no Salmo 50. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então eu profetizo que haverá um novo som sendo liberado sobre esta geração. Sons de cura, sons de quebrantamento, sons que arrancam almas da tristeza e despertam corações para Deus. Que instrumentos antes parados voltem a tocar. Que ministérios desacreditados voltem a florescer. Que levitas feridos sejam curados. Que aqueles que pensaram em abandonar o chamado recebam hoje um renovo vindo do céu. Espírito Santo, visita aquele músico que está sem forças. Visita aquela cantora que chora escondida. Visita aquele jovem que sente que ninguém reconhece sua entrega. Mostra a eles que o Senhor vê cada lágrima derramada no secreto. Eu declaro em nome de Jesus. Cadeias espirituais estão sendo quebradas, a opressão está saindo, o medo está caindo por terra, e um novo tempo de unção está começando. Que as mãos que tocam sejam consagradas, que os ouvidos sejam sensíveis à tua voz, que os olhos espirituais sejam abertos, que haja discernimento, santidade e autoridade espiritual sobre cada ministério de louvor. Senhor, coloca brasas vivas sobre os altares que estavam frios. Faz nascer novamente o fogo da adoração sincera. Que cada canção ministrada seja carregada da tua presença e não apenas de técnica humana. E assim como aconteceu com Paulo e Silas na prisão, quando adoraram e as cadeias se romperam, eu profetizo que através da adoração haverá libertação dentro das casas, dentro das igrejas, dentro das famílias e dentro dos corações. Porque o Senhor ainda procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Fortalece os levitas, sustenta os adoradores, guarda aqueles que carregam instrumentos nas mãos e guerra espiritual sobre os ombros. E que nunca lhes falte azeite, unção, força e presença. Em nome de Jesus. Amém.